Boa tarde a todos, boa noite. Nós estamos aqui hoje na Casa do Brasil, a quem agradeço essa oportunidade, para tratar de um tema muito importante para toda a comunidade brasileira, que é a dos direitos, do exercício dos direitos políticos no Reino Unido. É muito importante que todos conheçam melhor os direitos, aquilo que todos podem fazer, se inscrever, votar e ser votados, principalmente no caso das eleições locais, né? Essas eleições locais são muito importantes, porque é através dos nossos representantes, localmente eleitos, que nós vamos ter algumas questões encaminhadas. Então, nós estamos aqui reunidos hoje para isso. Nós temos aqui o Sandro, que é o presidente do CCRU, nós temos a Silvia, que está aqui ao meu lado, que é da escola Clube dos Brasileirinhos, temos a Lara Parisotto, que é conselheira council por Hounslow, e temos também Cláudia Tebet, que representa também, é uma conselheira também, e é boliviana, nossa irmã sul-americana, portanto, né? Então, eu queria passar aqui a palavra para a Lara, que vai falar com vocês e falar da experiência dela e dessa importante missão que é a participação política aqui. Muito obrigada. Olá, pessoal que está assistindo aqui. Olá para vocês. Olá ao vivo também, ou depois no YouTube. É muito bom estar para a gente poder ter essa conversa sobre participação política, participação democrática aqui no Reino Unido. Infelizmente, quando a gente olha as estatísticas, a representação e a participação política de comunidades imigrantes aqui no Reino Unido é muito baixa. Temos que pensar, primeiramente, quem pode registrar para votar, quem pode votar. Em eleições locais, que são para as eleições como a que eu fui eleita para ser councillor, que é como se fosse o equivalente a um vereador no Brasil, cidadãos da União Europeia, ou britânicos, ou irlandeses, ou cidadãos da Commonwealth, que são países como Índia, Canadá, Austrália, Bangladesh, eles têm o direito de votar. Mas, olhando as estatísticas, aproximadamente só 60% dos cidadãos da União Europeia realmente registram para votar e votam, comparado com aproximadamente 70% ou mais de cidadãos da comunidade da Commonwealth e 80% mais de britânicos. Ou seja, infelizmente ninguém está 100%. Temos que trabalhar e encorajar participação democrática a todos. Mas na comunidade de pessoas imigrantes aqui no Reino Unido é muito mais baixo. Então nós temos que começar essa jornada de falar primeiro quem tem esse direito de votar, como registrar, como votar e depois ter mais de nós eleitos representando a nossa comunidade. Até onde eu saiba, e infelizmente não tem uma pesquisa muito detalhada sobre isso, é possível que eu seja a única ou um dos únicos brasileiros eleitos no Reino Unido no momento. Eu tenho aqui outras councillors que também estão representando outras comunidades, mas todas de nós estamos representando as comunidades que somos numerosas no total, mas infelizmente nós não estamos nos lugares onde decisões estão sendo feitas, nos lugares de política, podendo refletir os nossos interesses. E nós sabemos as dificuldades que a gente passa como imigrantes aqui no Reino Unido. Então, eu vou começar um pouquinho com a minha história, que levou eu a me candidatar e continuar na política. Eu vim para o Reino Unido com 17 anos, ou um pouquinho antes de fazer 18, em 2014. E eu estava estudando para os meus A-Levels, me preparando para continuar na universidade no Reino Unido. E durante meus A-Levels eu estava trabalhando como faxineira num escritório. E foi ali que percebi que a vida, né, podia ser um pouquinho mais fácil. Eu estava, como muitos de nós, morando num quarto, numa casa compartilhada com vários outros. O dono da casa, o landlord, não se interessava muito com as nossas necessidades. Tinha mofo na casa, as reparações que precisavam ser feitas não eram feitas. Se a gente reclamava, ele falava, não reclama que eu te mando fora. Isso é uma coisa que eu sei que não é só a minha experiência. Muitos de nós passamos por isso e muitos de nós ainda estão passando por isso. E isso continuou. Então, daí eu também
estava ganhando muito pouco pelo meu trabalho, daí a dificuldade de você pagar pelo transporte, a dificuldade de você pagar pela comida no final do mês, tudo estava adicionando a pensar, não está certo do jeito que as coisas estão funcionando, tem que ser diferente, tem que ser mais acessível para a nossa comunidade. E todo o pessoal que estava trabalhando como faxineira comigo no escritório eram da comunidade latino-americana. Todos eram imigrantes e especialmente da nossa comunidade também. E é aquele sentimento de nós estamos aqui construindo o país, né? Muitos de nós trabalhando como construtores, limpando, mas falta esse acesso aos benefícios do fruto do nosso trabalho. Enfim, fui para a faculdade, consegui, depois de pouca ajuda, mas consegui ir para a faculdade, estudei política. E foi ali que eu comecei a pensar. Tem a teoria da política que a gente estuda nos livros, mas também tem a realidade da política que estava me afetando no dia a dia, estava afetando meus amigos, pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de poder ir para a faculdade aqui no Reino Unido. E eu falei, eu quero poder tentar entrar na política, pelo menos no nível local, para ver o que eu posso fazer. E eu vou dar alguns exemplos, mas eu também tenho minhas colegas que são counselors em outras autoridades locais também, para falar o que elas puderam atingir como counselors, porque eu quero que a gente saiba o valor prático de votar nas eleições locais, de participar nas eleições locais ou gerais, se a gente tem esse direito de votar, porque realmente não é só um voto que a gente faz uma vez a cada 4 anos, tem o seu valor prático também. Então, eu fui eleita no London Borough of Hounslow, na autoridade local de Hounslow, o ano passado, em maio de 2022. No meu council, eu sou a única brasileira, eu sou a única da comunidade latino-americana. E eu sou aquela pessoa que, infelizmente, para os meus outros colegas, eu continuo só falando de imigração. Porque eu sei que, se não tem um de nós que está preparados a defender o nosso direito, é possível que os outros esqueçam, porque... não quer dizer que eu falo só sobre imigração, mas que é importante quando a gente fala sobre educação, sobre saúde, sobre moradia, sobre parque, sobre transporte, que a gente considere o nosso interesse nesse assunto, porque sempre vamos ser afetados de uma maneira um pouquinho diferente do que a comunidade nativa do Reino Unido, porque simplesmente com acesso à casa, por exemplo, a comunidade imigrante tem que provar o status para poder ter um benefício da autoridade local, a questão de moradia. Então, é sempre esses assuntos que eu acho importante que a gente olhe pela visão do imigrante, como a gente pode melhorar o sistema, como a gente pode melhorar o que é oferecido pela autoridade local. E eu, por exemplo, uma coisa que eu atingi nesse último ano é que, na minha autoridade local, em Hounslow, nós temos vários hotéis que foram contratados pelo Home Office para abrigar famílias de pessoas que estão procurando asilo aqui no Reino Unido. E é um número desproporcional, porque outras autoridades locais têm, 1 ou 2 hotéis, 4, mas 10 é muito. Nós temos uma comunidade de pessoas que estão procurando asilo no Reino Unido, que já está perto de 4 mil. Infelizmente, a nossa autoridade local não tem tantos poderes em, por exemplo, dar o direito dessas pessoas a trabalharem aqui no Reino Unido ou terem acesso à moradia permanente. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas estão precisando de ajuda e vêm para nós pedindo ajuda. E muitas dessas, obviamente, são crianças que estão aqui com menores de 18 anos, que estão sem pais aqui, sem uma pessoa que está cuidando delas. E eu fiz questão de debater isso no nosso council e falar que todos aqueles que estão menores de 18 anos e estão no nosso cuidado, a gente tem que ter certeza que a gente vai colocar essa criança a ter o melhor status pelo Home Office. Ou seja, pode ser que essa criança apareça no Reino Unido com o pre-settled status. Eu quero ter certeza que no dia que ela completa 18 anos, que ela saia pelo menos com indefinite leave to remain, se não a cidadania britânica, porque isso vai permanecer com essa criança para o resto da vida. Ela vai poder ter acesso à universidade, acesso à moradia, saúde e educação para sempre. Então, isso é uma das coisas que a gente faz numa autoridade local, mas sempre no dia a dia também o que eu falo para as pessoas é questão
da reciclagem, é questão do seu parque. Se você quer mais árvores plantadas no seu parque, é a autoridade local. Se você quer que a sua rua seja reparada, que tem muito pothole, tem muito buraco na rua, é a autoridade local que vai lidar com isso. Então, é a questão do dia a dia que a gente precisa estar participando na política. E uma coisa que eu achei muito... me emocionou, é porque a gente conversa no dia a dia, as pessoas pensam, democracia não importa, política não importa, não vale a pena eu gastar meu tempo em entrar em contato com o meu representante eleito. E eu falo, não, tenta, vamos pelo menos tentar. E uma das atividades que eu estava fazendo aqui em Brent mesmo, é que uma pessoa escreveu para o counselor falando que ela achava que a rua da casa dela era muito perigosa. Sem propor nada, só falou, eu acho a rua muito perigosa. Os counselors da área dela voltaram falando que eles vão colocar uma zebra crossing, aquela que tem os pisquinhas do lado, até o final do ano. E assim, para um de nós que não usa essa rua, pode não ser nada, mas para essa pessoa que usa a rua todo dia, para ela vai mudar a vida dela, vai tornar a jornada da casa dela até a estação para ir para o trabalho mais segura. E é esse tipo de coisa que podem ser feitos no dia a dia, que podem melhorar a nossa vida, mas precisa da nossa participação. Voltando atrás, onde eu falei que o nível da nossa participação é muito baixo, precisa melhorar, porque senão a autoridade local não vai saber quem que está morando na nossa área. Só vai saber quando a gente está votando, mostrando que tanto por cento é de tal comunidade e votou e quer esse tipo de melhoria. Os nossos políticos, nossos representantes só vão saber se a gente está mandando mensagem, se a gente está mandando e-mail. Então, só rapidinho, só para lembrar, quem pode votar, quem pode registrar, como participar. Se você é cidadão da União Europeia, ou britânico, irlandês, da Commonwealth, você tem o direito de registrar para votar. Ou seja, você vai no site do governo, é www.gov.uk/register-to-vote, e você pode registrar, demora 5 minutinhos para registrar para votar, e você vai, em qualquer outra eleição que acontecer, você vai poder votar. Mas tem que estar com settled, não? Não, você não tem que ter settled. Você pode ter o pre-settled status também. Você tem que estar regularizado no Reino Unido. Não é qualquer europeu que chega que já possa... Você tem que ter um status, né? Mas, por exemplo, se a gente morasse no país de Gales ou na Escócia, o sistema é diferente. Todos os residentes lá, não importa a nacionalidade, tem o direito de votar. Ou seja, um brasileiro ou um americano, um chinês, um ucraniano que não tem o passaporte europeu ou o passaporte britânico, lá no país de Gales e na Escócia, eles têm o direito de votar. Obviamente, ainda tem que provar o lawful status, a regularização legal no Reino Unido. Mas é uma coisa que na Inglaterra e na Irlanda do Norte não foi feita ainda. É uma coisa que a nossa campanha, Our Home, Our Vote, está lutando para acontecer. Porque a gente sabe que muitos de nós, por exemplo, brasileiros aqui, não têm um passaporte português ou um passaporte italiano para que eles votem. Mas ainda são membros da nossa comunidade. Pode ser a pessoa que está... um médico, ou uma pessoa, um faxineiro, ou uma pessoa fazendo entrega. Todas essas pessoas estão trabalhando, estão fazendo uso do sistema público, das ruas... E querem fazer a visão, o seu ponto de vista seja ouvido. Mas, enfim, se você tem o direito de votar, registre para votar e entre em contato com os seus representantes. Sempre vale a pena. Fale o que você quer, que tipo de melhoria você quer. Você quer mais casa na rua, menos, mais árvore no parque, mais parques. Isso são tipos de coisas que vale a pena entrar em contato, mas depende da nossa participação. E como eu sempre digo, se você não for convencido pelo simples fato de que participar da política é bom, quando a gente registra para votar, o nosso credit score também melhora. Então, você pode registrar por causa disso. Mas eu falei bastante agora. Eu queria focar na parte boa, mas na parte factual também, de como registrar, como participar. Agora eu vou passar para a Silvia, do Clube dos Brasileirinhos, porque essa conversa começou por você trazer essa parte das suas escolas, do POL, não, às vezes, terem acesso físico ou acesso financeiro à ajuda do governo, e como que a gente, pela mais participação nossa, a gente pode tentar atingir isso. Obrigada, Lara.
Bom, como já foi dito, eu sou a Silvia, do Clube dos Brasileirinhos. É uma escola comunitária brasileira que está localizada aqui em Queen's Park, muito próximo da Casa do Brasil. Eu já moro em Londres há mais de 30 anos e a minha convivência com a comunidade sempre foi muito grande, né? Eu trabalhei em outras empresas por muitos anos, mas depois que eu iniciei, que eu abri a escola, por causa dos meus filhos, que começou por aí, o fato de como que eu vou passar a língua de herança para os meus filhos se eu não tenho uma rede de apoio? Aonde que eles vão aprender português? Só em casa não é possível. A gente ensiná-los a escrever não é o suficiente com criança e pais, não é muito simples. Foi quando eu me reuni, na época, com mais 2 pessoas, e inclusive uma delas filha de embaixador, e nós começamos uma iniciativa muito achando que não ia muito longe. E foi quando eu me deparei com uma grande demanda de mães que estavam desesperadas procurando, e o nosso grupinho, que era muito pequeno, de repente ele foi expandindo, foi crescendo. Nós estávamos num salão de igreja, daqui a pouco tinha fila sabe, lista de espera, aí fomos para uma escola maior, depois fomos para outra. Foi quando eu me dei conta que realmente eu falei, nossa, eu achava que era um problema meu, mas não é. Todos os pais aqui têm essa vontade de manter a língua de herança dos filhos, e quem que ia começar isso, né? Então foi quando eu percebi que eu estava ajudando muitas pessoas que não tinham acesso a isso, né? Principalmente as crianças que não tinham onde aprender português. E convivendo cada vez mais com a comunidade, o que eu percebo também é que eu sinto que o brasileiro, ele já vem do Brasil muito desacreditado em política. Então, se no país dele, é a minha opinião, pode ser que nem todos concordem, quando eu penso assim, ele já vem do país dele desacreditado, que ninguém o ouve, que ninguém faz o que ele gostaria que fizesse, imagina num país que não é dele, se ele vai ser ouvido, se ele vai poder fazer demandas, se ele se sente ainda menos, né, ouvido. E é o contrário. E eu aprendi isso fuçando, perguntando, me informando de que é o contrário. Nesse país você é ouvido sim, você tem voz sim. E é isso que a gente tem que passar para os brasileiros, de falar, gente, não é bem assim, você aqui vai ser ouvido. O exemplo que você deu, Lara, essa pessoa muito en passant perguntou, né, minha rua E o problema foi resolvido, ela não imaginava que o pedido dela ia ser ouvido, e funciona. Eu tenho que confessar que, com mais de 30 anos de Inglaterra, eu não participei aqui no que eles chamam de surgery, que é os MPs que fazem, os councillors atendem. Em todos os bairros tem um local no qual você vai reivindicar melhorias para a sua área, você vai reivindicar. E eu lembro que toda vez que eu estava à procura de algo, todo mundo falou, você já falou com o seu MP? Você já falou? Eu falava, mas será que isso dá em alguma coisa? Gente, dá. E foi contatando o nosso board daqui, que é o Brent, que eu percebi o quanto que eles estavam realmente dispostos a ajudar, principalmente a nossa comunidade brasileira. Eu fui contatada por uma pessoa na nossa exibição, sexta-feira passada, que falou, eu quero muito ajudar a comunidade brasileira. Ele é um grande diretor aqui de toda a área do Brent, e ele falou, eu tenho um grande interesse. Já me contatou para fazer esse contato, e ele, inclusive, falou, eu tenho interesse de ajudar mesmo os que não têm documentos aqui ainda, não estão com... Aí eu fiquei, nossa, que interessante. Então, esse contato é que abre portas. E ter o prazer de ter conhecido a Lara, uma moça tão jovem, tão disposta, que está querendo abrir esse caminho, é mais um motivo ainda para que a gente possa se unir. Eu tive uma experiência já com o Sandro, a Nara, que está aqui, no CCRU, no qual eu percebi o quanto que o brasileiro, o CCRU, acabou sendo o governo, né, assim, a reivindicação era milhares. Assim, na pandemia, então, a gente quase morreu de trabalhar. Por quê? Porque eles não sabiam para onde correr, para onde pedir ajuda. E então a importância do CCRU, inclusive esse diretor que me procurou, primeira pergunta que ele me fez, você conhece o CCRU? Falei, por acaso eu conheço. Então, assim, essas portas têm que se abrir, a gente tem que se unir, e essa divulgação, o trabalho que você está fazendo, Lara, eu te parabenizo,
por uma pessoa que está que está abrindo essas portas, que está nos ajudando a abrir esse caminho para que os brasileiros entendam que eles têm os seus direitos e que ele vai ser ouvido e tem que realmente se informar um pouco mais. Obrigada. Falei bastante também. Obrigada. E você fez um bom ponto também da questão do surgery. Quem pode entrar em contato, mesmo você não tendo o direito de votar, mesmo você não tendo status regular aqui no Reino Unido, você pode entrar em contato com, por exemplo, o seu counselor para falar que você quer que o seu lixo seja coletado durante a semana. Tipo, ninguém vai perguntar o seu documento, ninguém vai pedir seu passaporte nessa conversa. É simplesmente uma conversa local. Eu tenho surgery 2 vezes por mês como counselor. E realmente, tipo, as pessoas que aparecem lá, eu não preciso saber nada sobre elas, a não ser o endereço, e, tipo, porque ela quer uma questão da casa dela, né? Mas, às vezes, na questão da moradia privada também, tipo, se o landlord não está ajudando o residente com reparações na casa, a autoridade local tem poderes de ir investigar o lugar onde eles moram para ver se o landlord está cumprindo alguns deveres dele ou não. Então, sempre, tipo, vale a pena, pelo menos, entrar em contato, ver se a autoridade local tem um medo de ajudar. Posso só complementar bem rápido, prometo. O trabalho do CCRU, inclusive, na época da pandemia, foi gigante, embaixador. Eu gostaria muito que o senhor soubesse disso. Por quê? Porque os indocumentados, as pessoas que não tinham permissão de trabalho aqui, eles não tinham coragem de vir se vacinar porque eles tinham muito medo de serem deportados. Então, foi um trabalho gigante do CCRU de literalmente pegar esse pessoal pela mão e falar, não, você não vai ser deportado, você vai ter direito à vacina sim, porque nós estamos aqui para garantir isso e ninguém está preocupado de saber o seu status no país no momento de uma pandemia. Até porque ela era transmissível e todo mundo queria ter certeza que, né, todo mundo fosse vacinado. Então, de novo, é esse papel, a nossa obrigação é estar informando a nossa comunidade dos direitos, independente do status, muitas vezes. Obrigada. Então, agora eu vou passar para a Carla. A Carla é uma counselor também portuguesa em Thetford. E, de novo, a gente vai conversar um pouco mais sobre talvez alguns exemplos da sua jornada para a política, alguns exemplos do que você pode atingir para a sua comunidade, não só portuguesa, mas no que na prática uma autoridade local pode entregar. Obrigada, Lara. Boa tarde a todos. A minha viagem na política é um bocadinho diferente das outras todas. Tem semelhanças à vossa no facto em que sou a única num grupo de, por exemplo, de councils, vereadores, numa localidade. Eu sou baseada em Thetford, que é em Norfolk, que é uma comunidade mais rural. East Anglia, basicamente chamo-lhe o celeiro da Inglaterra por uma razão. É onde se produz praticamente tudo que alimenta, que mantém o resto do país a funcionar, por assim dizer. Portanto, é uma área muito rural, de muita agricultura, de muito processamento, de muitas fábricas, etc. Os números de imigração de lá são muito altos. Isso não é exclusivo da comunidade portuguesa ou da comunidade brasileira, que também temos uma grande comunidade lá, mas também da comunidade polaca, lituana, etc. Portanto, os países de leste. Portanto, de uma vila onde eu sou counselor, sou vereadora, 1/3%, diria que 1/3% é comunidade imigrante. Desse terço, a comunidade de língua portuguesa, já inclui portanto, Portugal, Brasil, Palopes, etc., é pelo menos, eu não diria 1/5, mas 1/4 da comunidade. E a língua portuguesa é da mais estabelecida, não só porque vieram de Portugal, mas porque vieram através de linhagens de familiares, através da Itália e de outros países com cidadãos brasileiros nessas circunstâncias. Portanto, nós temos pessoas de todo lado, de todas as línguas, é uma comunidade muito multicultural. No entanto, na representação política, isso não se reflete. Está aí o ponto que eu tenho em comum com o resto aqui dos participantes, das senhoras que aqui estão. Portanto, o nosso council tinha 16 vereadores a cada 4 anos de eleição. Agora, há um desenvolvimento de casas enormíssimo, portanto, fizeram um grande empreendimento lá, a população vai aumentar em 5.000 casas, portanto, estenderam a vila, por assim dizer, porque os vereadores representam certas secções, portanto, certas áreas da população. Agora, nesta eleição, que foi há pouco tempo, foi agora no início foi este mês, já somos 18 vereadores que se sentam à mesa, eleitos na nossa zona.
sendo dos quais, tanto na eleição anterior, onde eu primeiro virei chanceler, em maio de 2019, pela primeira vez, eu era a primeira, não era a primeira portuguesa, eu era a primeira estrangeira. Não era estrangeira, estrangeiro. A primeira estrangeira, ponto final. Ou seja, infelizmente, continua a não haver mais nenhum. Eu fui reeleita recentemente, foi bastante renhido. A gente costuma dizer lá em cima, que lá na nossa terrinha, que aquilo é um bocadinho uma saga, porque nem toda a gente estava muito convencido de que ter uma estrangeira no Council que era algo positivo. Claro que tem imensos positivos, nós sabemos, já que foram mencionadas muitos positivos pelos quais nós temos de estar ativos e representar a comunidade e dar o nosso ponto de vista para que eles tenham abertura e haja aquela emergência entre as duas comunidades, que se entendam, e é num entendimento que as coisas se produzem, que as coisas progridem. É óbvio que se as comunidades forem segregadas e não comunicarem, não só as necessidades das comunidades migrantes, as nossas comunidades, não está a ser considerada, não estão a ser feitas coisas, quer seja as tais árvores, as passadeiras no trânsito, etc. Não só não estão a conseguir aquilo que precisam, mas também a comunidade anfitriã, os britânicos, não estão a entender quais são as nossas necessidades. E, portanto, não havendo conversação, não há um meio de termo, e o desenvolvimento da vila, o desenvolvimento da zona onde estamos, estagna, para. Só havendo entendimento é que há progresso, por assim dizer. Agora, claro que isso não é uma viagem fácil, como eu já mencionei. Para mim não tem sido fácil. Especialmente, eu dou muito louvor àquela Lara, porque ela é jovem e envolveu-se nisto muito cedo. Eu já estou noutra fase mais avançada, em que os meus filhos já estão praticamente crescidos, o mais velho tem 23, a mais nova 12, mas já cresceram na comunidade, e a necessidade de ficar envolvida nasceu de frustração. E não deveria ser esse o caso. Geralmente a gente ia se querer envolver para fazer algo positivo. E neste momento a perspectiva é essa. Eu estou lá, tornei a candidatar-me, tornei a envolver-me para continuar no trabalho positivo, que já vem dos últimos 4 anos. Mas a razão pela qual eu entrei lá na política, entre aspas, porque eu sou uma candidata independente, portanto, candidatei-me sozinha como membro da comunidade, não como um partido. Portanto, eu sou ligeiramente diferente nesse aspecto também. Até nisso eu sou uma minoria, entre os outros participantes. Não vou entrar em políticas partidárias, mas porque como eu sou independente, eu também não estou afiliada, e, portanto, isso também lhes causa algum desconforto. Porque não têm que seguir um manifesto, não têm que seguir os princípios dos colegas que se sentam à mesa, e sou uma pessoa com ideias próprias. E isso torna-se um bocadinho desconfortante para... Agora, é assim, porquê de frustração? Porque não estava contente com a forma como o Council estava a fazer as coisas. E eu acho que, no fundo, todas as comunidades, a razão pela qual estamos aqui todos sentados, é essa. Se nós não estamos contentes com a forma como se gerem, como instalam as passadeiras, os sinais de trânsito, a maneira como cortam a erva no parque, ou como mantêm os parques infantis onde as famílias saem vão brincar, se não estão satisfeitos com o montante do táxi que pagam, porque o montante de táxi, parte dele é estabelecido pelas comunidades locais e pelos seus councils locais. O táxi paga sobre a sua casa, o dinheiro que lhe sai do bolso vai depois para esses parques, para essas passadeiras, etc. Se não tiver voz para dizer quanto é que vai pagar e para onde é que esse dinheiro vai, então não vai conseguir levar à frente. Cada vez que precisa de uma passadeira, não vai haver alguém para o ouvir, como a Lara disse. Tive uma situação semelhante, mas foi com uma paragem de autocarro. Por acaso havia um grupo imenso, uma situação caricata, porque era um grupo imenso e a paragem era uma paragem formal. O autocarro parava ali porque as pessoas entravam todas ali para ir trabalhar. Mas era em frente à casa de uma senhora que já estava farta de ver as pessoas debaixo da chuva no inverno numa vala com lama. E então o que é que a senhora queria? Ela não usava o autocarro, mas queria que alguém pusesse uma paragem de autocarro com certas condições e que oficializassem a paragem, para que aquelas pessoas não só sabiam que aquela era uma paragem de autocarro, era oficial que elas entravam ali para ir trabalhar, que o autocarro tinha que parar naquela zona, mas que também tinha as condições para estar ali obrigadas no inverno. Portanto, pequenas coisas, mas que faz muita diferença para aqueles trabalhadores que apanham o autocarro. Autocarro o quê? Ônibus? Ai, meu Deus! Perdeu-se na tradução. Perdeu-se na tradução. Autocarro. Veículo de vários passageiros. Ok. Cabe um monte de gente lá dentro com o condutor à frente. Mas aí eu peço desculpa. E perdi na tradução.
Eu tenho muitos amigos brasileiros, eu ainda tenho o hábito de dizer tudo no português, mas conheço os termos, portanto, muito da comunidade brasileira. Portanto, se houver essa dúvida, Lara, pergunta. Eu prefiro que perguntem do que fiquem a pensar, meu Deus, o que era aquilo? Mas pronto, a não ser que tenha uma pergunta específica, eu estou disponível para responder quais perguntas que tenham. O que mais eu posso dizer acerca da minha função? Para além de estar lá para os convencer de que vale a pena prestar atenção aos imigrantes, que no fundo é mesmo isso, vale a pena prestar atenção e que só através da união é que podemos trabalhar juntos, é para quebrar aqueles estereótipos. Ou seja, eu nestes últimos 4 anos, sendo a primeira, não foi fácil. Ou seja, foi constantemente um desgaste de me levantar e falar. Eu não tinha naturalmente esta aptidão para falar em público. Eu sou muito mais de ficar atrás de uma secretária no computador, a fazer o meu trabalho caladinha, e só quando me vi nesta posição é que tive que me colocar à frente e dizer, bater o pé no fundo, não. É ok, eu tenho os meus 5 minutos para falar, até podem votar todos contra na ideia, mas vão ouvir os meus 5 minutos, vão perceber porque é que nós pensamos assim. No fundo, eles vão votar e a decisão será o que terá de ser, pela maioria, né? Eu sou só uma. Mas vão ter que me dar aqueles 2 ou 3 minutos da audição e vão ter que ouvir o que eu tenho a dizer e depois, ouvindo aquilo, vão pensar, ok, eu não concordo, mas há ali pontos que até tinham razão. E na próxima vez eles já vão estar mais com uma abertura de mente. Para além disso, eu acabei agora o 3º ano, acabei agora o meu curso de Direito. Eu acho que a parte de estar envolvida na comunidade e de querer ter mais qualificações para fazer isso levou-me a fazer um curso de Direito. Vou começar no meu treino a intenção é virar solicitadora. Em setembro começo o treino para solicitadora. Família, tudo. Portanto, por favor, se houver mais senhoras, famílias, ou senhores, seja qual for, em qualquer idade, seja na idade da Lara, na minha, ou até mais avançada, podem ser senhoras que estão em casa com os filhos menores, podem ser senhoras que já estão reformadas, especialmente para as mulheres, que somos poucas na política. Por favor, envolvam-se na política local. Não precisam dedicar o tempo inteiro, dediquem um pouco do seu tempo. É um posto de voluntariado, é como estarem a doar 2 horas do seu tempo para fazer uma atividade. Se calhar, em vez de dar uma corrida ou ler um livro, vocês vão às reuniões do council, tentam perceber quais são os assuntos locais e tentam dar a vossa opinião. Eu acho que a melhor maneira de se ter uma participação ativa é perder o medo de o fazer. Essa é a minha mensagem maior. Acho que é tudo. Obrigada. Obrigada. Eu imagino quão difícil foi a ser eleito como independent. Isso é uma coisa que, obviamente, quem está aqui, parte desse dia, eu estou tentando encorajar mais de nós a entrarem na política também, a se candidatarem. Pode não ser agora, pode ser que você está começando a sua jornada política, mas é importante considerar. E pode entrar em contato com qualquer uma de nós para entender mais qual que é o processo de se candidatar e se eleger, porque são diferentes, dependendo do partido que você quer se eleger, ou independente, ou dependendo do council que você está concorrendo. Então, tem vários tipos de cargos políticos que, assim, precisam da nossa representação. Como você disse, são poucos de nós, e ali no nível local, depois tem o nível de prefeito, depois tem o nível do parlamento. Então, a representação começa a ficar ainda menor. Então, é importante que a gente comece mais de nós a entrar nessa jornada para que a gente possa ter essa representação. E não é que quando a gente está eleito, a gente só vai fazer para a nossa comunidade. Não, é para todo mundo. Mas, como eu disse, é importante que uma pessoa que pense, eu nunca... Tipo, eu como brasileira, eu tenho mais brasileiros agora entrando em contato comigo pelo Twitter, pelo Instagram, falando, você é uma counselor, o que isso significa? Possivelmente não teriam a ideia de entrar em contato com um político se não tivesse um de nós eleito lá. Claro! Mencionar uma pequena coisa, em respeito a um comentário que fez agora, de que é para todas as comunidades. De facto, e um grande exemplo, especialmente na minha comunidade, onde eu sou vereadora, a união entre as diferentes comunidades foi particularmente mais forte para nós, e o meu posto e a minha posição lá sobressaiu-se precisamente porque durante a pandemia eu tenho uma pequena organização comunitária e fazemos trabalho comunitário para além de ser councillor. E na altura em que as pessoas estavam trancadas em casa com dificuldades, nós distribuímos parcelas alimentares na comunidade. Nós não éramos exclusivos de uma comunidade só. Nós distribuímos em excesso de 105, 110 toneladas de comida durante o período dos
Certo, 120, pronto, arredondar, nós temos os números. Cerca de 120 durante o período dos lockdowns, portanto, o período dos isolamentos da pandemia, e tínhamos mais de 400 famílias nos livros, e nós entregávamos a parcela alimentar uma vez por semana à porta da pessoa, porque elas estavam em isolamento, não podiam sair de casa. Mas os nossos voluntários, que eram em excesso de 30, literalmente tínhamos todas as nacionalidades representadas. Portanto, aqueles que podiam voluntariar, que estavam saudáveis para o fazer, das várias comunidades, juntaram-se para distribuir para todas as outras famílias. E trabalhámos juntos, tínhamos 7 nacionalidades na distribuição durante a pandemia. Portanto, o truque não é o isolamento, é trabalhar em conjunto com as outras comunidades. Portanto, tem toda a razão, Lara. Ótima mensagem, muito obrigada, parabéns. Agora eu vou passar para o Sandro, diretor, presidente, coordenador do CCRU. Eu gostaria então que você falasse mais para a gente sobre qual é essa função da representação da comunidade brasileira pelo CCRU e o que mais você vem fazendo por aí para representar a nossa comunidade também. Obrigado. Primeiro, obrigado a todos vocês por dar voz ao CCRU aqui, né, através de mim. E o que é o CCRU? Nós somos principalmente um grupo de pessoas, um fórum, né? O conselho é isso, né? Um conselho é exatamente uma reunião de pessoas para ouvir, debater e comunicar. Esses são os nossos 3 pilares. Deveriam ser, pelo menos. A gente tenta sempre lembrar disso, mas às vezes a gente esquece. Mas essa é a nossa função, como a Silvia falou. Época de pandemia. A gente precisava ouvir o que está acontecendo. Como é que estão os brasileiros aqui? Ouvimos, entendemos, debatemos como é que a gente pode resolver isso. Trouxemos aqui, na Casa do Brasil, né? Nós não podemos fazer muitas coisas, porque nós não temos licença para atuar, mas nós temos contatos, nós temos maneiras de orientar as pessoas até um certo limite também. Então, nós somos esse braço, certo, entre o serviço consular e a população. Nós temos uma maneira de encontrar a realidade que existe lá na ponta, junto com quem vive aqui no Reino Unido, com as pessoas que podem realmente oferecer o serviço, a solução. Dentro do CCRU, a gente tem uma frase que é muito comum, que está sendo muito dita lá, nessa última gestão principalmente, que é: o problema do seu vizinho pode ser o mesmo problema que o seu, ou a sua solução é a mesma solução do seu vizinho. Então, por exemplo, como a Carla, né, falou do ponto de ônibus, né, da paragem de ônibus, do autocarro, né? Às vezes resolveu o problema de uma pessoa, mas na verdade está resolvendo da comunidade inteira. Tem um monte de gente que nem ia pegar ônibus ali, né? E de repente agora está sendo beneficiado. E não é só da comunidade brasileira, são todos, né? Então, o CCRU tem essa função de ouvir, debater, filtrar de uma certa forma, né? E depois encontrar dentro da sua rede de apoio soluções. Lembrando, não somos nós que iremos implantar essas soluções. A gente vai fazer, a gente vai ficar no pé. A gente vai fiscalizar, vai buscar, vai criticar. Nós somos um organismo, digamos assim, um fórum, de novo, que faz essa parte, inclusive, de criticar, né? O serviço consular, às vezes a gente pega muito no pé do consulado, falando: olha, não está funcionando, olha, fulano está precisando disso. E eu acredito que a gente tem criado uma relação muito boa nesse sentido, junto com comunidade, consulado, porque o serviço consular, não é porque vocês estão aqui, mas é um dos melhores do mundo. Eu acredito nisso, e a gente ouve isso dentro da comunidade, né? A gente ouve todo mundo dizendo que consegue tudo muito rápido. Então, o papel do CCRU é esse: entender, interpretar o que está acontecendo lá na realidade. E eu diria que, dentro desse papel, nós temos aí 2 prioridades hoje para serem tratadas. Dentro de 3 gestões de CCRU, a gente vai entrar na 4ª, está tendo eleição agora. A missão dessa 4ª gestão seria a seguinte: encontrar uma maneira, primeiro, de resolver o principal problema dentro da comunidade, que é o idioma inglês. Vou botar aqui 95% das pessoas que vivem aqui não falam o inglês básico. Não falam, não sabem. Vivem dentro da sua bolha, do seu mundo, da sua realidade, que muitas vezes não permite sequer aprender. Então a gente tem que encontrar maneiras, não sei, de repente trabalhando com os consuls locais, né, achar alguma maneira para poder sim suprir essa necessidade. Porque tudo passa pelo inglês. Violência doméstica, muitas vezes, na maioria das vezes, passa por falta do idioma. Educação, trabalho, né, a pessoa conseguir trabalhar na área que ela realmente estudou, na área que ela deseja, se envolver na política. Eu conheço um monte de gente que está disposta a entrar na vida política aqui.
Eu conheço um monte de gente que quer contribuir não só para o brasileiro, mas para outras comunidades, mas tem vergonha, porque não sabe o inglês. Então, esse, para mim, é o principal ponto que a gente tem que encontrar para resolver. E o segundo está aliado a isso, porque é uma maneira de fazer com que essas pessoas percam o medo. A Silvia trouxe o ponto da vacinação, que é muito interessante. Muita gente tinha medo de ser deportado se fosse ser vacinado. Eu sei que parece absurdo para muita gente que está ouvindo aqui, mas é uma realidade. Tem gente que não procura o consulado, porque acha que o consulado vai colocar algema e vai mandar de volta para o Brasil. Existe essa cultura dentro da mentalidade brasileira. Tá? Existe, é real. Eu que estou lá, o pessoal que está no CCRU sabe disso, e a gente ouve isso todo dia. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, tem que, aos poucos, levar a informação correta de que isso não é verdade, que estamos aqui para ajudar, independente de documentação ou não, de contribuir e de orientar, certo? Então, esses são os 2 pontos que eu acho que a gente tem que trabalhar muito em conjunto para a gente poder conseguir isso. Falando ainda sobre o CCRU, nós conseguimos aproximar bastante a comunidade brasileira, pelo menos a representatividade brasileira, junto com as autoridades locais, e vou dizer também federal, digamos assim, né? Comparando com o Brasil federal, porque a gente conseguiu, pela primeira vez, apresentar formalmente a comunidade brasileira para o governo britânico. Não só aqui em Brent, né? O diretor que se aproximou de você, a gente já vem conversando com eles há algum tempo, outras pessoas estão envolvidas também, principalmente porque a gente acredita que o CCRU tem essa função de interlocutor, né? Em vez de procurar várias instituições brasileiras, foca num e a gente espalha. A gente precisa melhorar muito ainda dentro do CCRU. Tem muita coisa para ser feita, mas a gente está chegando lá e eu acho que essa é uma função principal do CCRU. Servir de ponte entre governo brasileiro, governo britânico e comunidades. Aproximar mais da comunidade portuguesa, aproximar mais da comunidade sul-americana. A gente está vivendo numa bolha. Se unir mais, né? Então, a gente precisa encontrar esses mecanismos de comunicação para que a gente possa crescer em conjunto. No geral, CCRU é só isso, tudo, tá? E a gente está com a eleição aberta, então votem, por favor. Já tem lá os 14 candidatos, vocês encontram a lista completa no Instagram e também no website do consulado. Tá? E eu quero agradecer mais uma vez a iniciativa da Lara, da Silvia e de todos vocês de trazer o assunto política para a mesa, né, para o debate, porque é importante. E como eu falei, a gente só começa a encontrar soluções quando a gente começa a falar sobre isso. Obrigado. Muito obrigada. Eu concordo muito da parte do inglês e às vezes a resposta já existe, né? Tipo, dentro das autoridades locais, as autoridades locais oferecem ESOL classes, que são as aulas cursos gratuitos de inglês. Não só de inglês, mas de I don't know, de né, tudo que você consegue imaginar tem um curso. E às vezes a gente não sabe que esse curso está disponível para nós. Então, realmente, essa parte de informação começa a jornada de uma pessoa de ganhar um certificado para poder trabalhar, para poder mudar o trabalho que eles fazem aqui no Reino Unido. Mas você já está fazendo muito trabalho que nós fazemos, né? Tipo, counselors não resolvem o problema. A gente passa para os officers que trabalham para a autoridade local, que são engenheiros, que são advogados, são experts. A gente só passa o problema, a outra pessoa vai lá resolver pra gente. A gente tem a mesma função, né? O mesmo nome até. Exato. Pois é. Mas obrigada. Ok, agora a nossa última speaker é a Cláudia, que também é uma counselor em Hackney. E sempre estou muito orgulhosa de você. Então, conte mais para nós sobre o seu trabalho, sua jornada e o que você vem atingindo para a sua comunidade. Gracias. Quisiera hablar en portugués, pero no lo hablo. Voy a hablar en español. Portuñol, quizás. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado mucho de lo que ustedes han compartido. Mi nombre es Claudia Turbet de Love. Soy boliviana, latinoamericana, migrante. Y me gustaría cubrir en mis 10 minutos los 3 mitos, en mi opinión, más grandes que existen para tomar cargos y roles públicos en el gobierno local o nacional que pienso se están convirtiendo en una barrera. Pero antes quizás compartirle por qué lo estoy haciendo. Cuando yo llegué en el Reino Unido hace 20 años atrás, como muchas personas de nuestra comunidad latinoamericana,
En mi caso, en Bolivia tuvimos una gran migración en masa, ¿no? 1.5 millones de bolivianos, se estima, salieron de Bolivia en un periodo de menos de 10 años. Eso es casi el 10% de Bolivia. Cuando había una crisis política muy fuerte en Bolivia. Esa fue las razones por las cuales yo salí. Buscando mejores situaciones económicas para mí y para mis hijos. Bueno, para mi hijo, en ese entonces tenía solo un hijo, que ahora tiene 22 años. Bolivia ha cambiado, hay una completa revolución social, estamos en una situación indiscutiblemente mejor. Sin embargo, al llegar acá al Reino Unido, mi mejor opción era trabajar en lugares donde eran muy mal pagados, porque yo no tenía acceso a una visa de trabajo que me permita acceder a trabajos más altos. Fue ese trabajo, esos comienzos, 2 años trabajé en limpieza, 5 trabajos, llegué a trabajar 110 horas semanales para poder enviar dinero a Bolivia, para poder mantener a mi familia. Yo ya venía dominando el idioma, es lo único que estudié en Bolivia, porque mi familia era tan pobre que no podía ir a la universidad. A pesar de yo haber ganado becas para estudiar medicina, porque yo era muy top student en Bolivia, participando en competencias de matemáticas nacional, de física, de química, pero no tenía el dinero para ir a la universidad. Entonces mis oportunidades socioeconómicas eran muy malas y eran intergeneracionales, ¿sí? Entonces, al llegar al Reino Unido a trabajar tantas horas, trataron de deportarme 2 veces. Ganaba $2.50 la hora. $2.50 la hora. Mi landlord tenía acceso a nuestro apartamento. Él venía cuando él quería, a las 2 de la mañana, entraba y tenía relaciones sexuales no conmigo, con mi flatmate. Cuando pasó 2 o 3 veces, me fui. En mi trabajo de limpieza, donde lavaba platos, no me quisieron pagar mi sueldo después de 7 semanas. El famoso fraude de que te piden el depósito, trabajas gratis 4 o 6 semanas, y lo hacen ahora mismo, lo siguen haciendo. Y cuando me llega mi día de pago, querían sexo. Vamos a una vuelta en mi coche con mi hermano, los 3 happy days, y te pago. También me salí. Todas esas experiencias me llenaron de rabia. Yo soy una persona que me defiendo, no me quedo callada. Hablaba el idioma, tenía permiso de vivir en el país, y aún así me sucedían estas cosas. Todo esto me llevó a mí a decir, si esto me pasa a mí, que domino el idioma, ¿qué le pasa al residente que no puede defenderse en el idioma inglés? Que no puede pedir ayuda, auxilio, como tú lo has dicho hace rato. ¿Cómo la comunidad sobrevive? Fui a vivir en una casa que me permitieron vivir en el sofá. Y tuve sofa surfing también. Y en el sofá, durmiendo ahí, el pago que di para mi alquiler fue ayudarles a ellos a llenar formularios en inglés. Ese era mi pago. O sea, mi trabajo era, yo vivo gratis, pero te pago ayudándote. Se registraron con su National Insurance Number, se registraron al GP, abrieron cuentas bancarias, fuimos a las escuelas, hicimos todas las vueltas, porque yo era su traductora, que no habían hecho en 3 años. Todo esto me llevó y me ha inspirado para decir, no más. Nuestras comunidades tienen que ser representadas. Llegué a ser sindicalista, es una pasión que tengo, yo soy sindicalista en muchos años, por el tema de los derechos laborales. Y ahora, quizás esas son las pasiones, como cada uno de nosotros hemos hablado, tenemos nuestras pasiones. Lara con su excelente proyecto y el tema de la votación y el registro de voto, que por cierto, cuando yo trabajaba 110 horas de limpieza, era la última de mis preocupaciones votar. No me importaba porque lo que a mí me mantenía mi trabajo. Y en las comunidades, como ustedes dijeron, quizás es lo último que se le viene a la mente hacer, que es votar. ¿Cuál es mi participación democrática en este país? ¿De qué me lleva? Y otra cosa que me encantó que dijo usted, que es que si venimos ya de políticas desacreditadas de nuestros países, ¿aquí qué? Si este no es mi país, ¿para qué?
Entonces, eso me parece son puntos importantes que tenemos que reconocer, es la realidad de nuestra comunidad. Porque a mí no me gusta culpar a la comunidad, decir es que a ustedes no les importa. No, es que tienen circunstancias personales, la cual no les lleva a tener el tiempo a preocuparse también. Y creo que esas son las pasiones que ahora tenemos para asegurarnos de que la gente sepa. Entonces yo creo, me gustó mucho lo que dijiste, hay que unir fuerzas. Lara, tú, yo y muchos más, latinoamericanos también. Tenemos, yo creo, extra desafíos. No solo ser buenos concejales para ser electos nuevamente, y te admiro como independiente, que es un gran trabajo, no es fácil, porque nosotros como Partido Laborista tenemos una máquina con nosotros, ¿sí? Una máquina buena, imperfecta, pero buena, pero como independiente tienes más desafíos. Yo creo que como concejales tenemos el desafío que nuestra comunidad está desapegada de los procesos democráticos. Por independientes razones, por cualquiera que sean los motivos, ese es el trabajo que tenemos fuerte, de que nos quieran aceptar. Vamos con los mitos. Pero no quiero pasarme de tiempo. Primer mito para mí es de que dicen, es que no me invitan, entonces, ¿para qué presentarme a tener un rol? Nadie te va a invitar. Si estás quizás en un senior role, y tú lo sabes como independiente y nosotros como migrantes concejales, no nos llega una invitación, hey Claudia, eres maravillosa, ven y sé concejal. No lo llega así. Tienes que hacerte conocer en el partido o en la comunidad. Yo llevo 20 años trabajando en la comunidad, tengo un buen perfil, en mi opinión, modestia aparte, obviamente, pero yo sé que yo he trabajado por mi comunidad por años. Entonces yo sé que tengo un perfil que es difícil que me digan que no en un partido donde yo obviamente también apoyo. Pero tienes que tener evidencia de que trabajas para la comunidad y es posible de que tú puedas acceder a estos roles. Pero también tienes que saber de que yo pienso en cargos públicos tienes que hacer como los sindicalistas. El sindicalista está donde no lo quieren ver. Y esa para mí es la opinión de que tienes que irte con roles de liderazgo. No creo que venga una invitación para decirte, mira, tenemos una silla para ti. Esta es tu silla. Quizás porque no lo quieran o quizás porque no están pensando en nuestras comunidades. Yo no creo que en Jaime hayan pensado algún día, queremos una boliviana en el municipio. No. Y no creo que no es que lo quieran. Yo creo que en mi municipio estoy muy orgullosa, son muy progresistas, pero ellos no tienen quizás ni el tiempo de pensar en nuestras comunidades. Somos nosotros que tenemos que abrir camino, ¿sí? Segundo mito para mí es el que diga a las personas, es que yo no sé suficiente, no soy profesional, no tengo suficiente experiencia. No te desanimes por eso. Tu vivir en el Reino Unido como migrante es una experiencia. Ya nosotros tenemos una gran experiencia aquí. El no hablar el idioma, el no poder acceder a la salud. Yo no tuve GP por 3 años. Conozco el tema de pies a cabeza, porque a mí me negaron entrar y tener un GP por 3 años. Sé lo que es que la NHS te diga no. Sé lo que es el banco que no me quiere abrir la cuenta bancaria. Me faltaban 4 días para ser indocumentada. 4 días, llorando, estresada, alguien le dio pena y me abrió una cuenta bancaria. Esas son experiencias que nosotros podemos traer para representar a nuestra comunidad. Entonces, sí, yo creo que un migrante que vive acá en el Reino Unido y que se las ve duras, ya tienes un masterado en lo que es representación a la comunidad. Y para mí el último punto, que me parece que es un mito muy grande y que se convierte en una barrera, es de que digan, no pasa nada, no hay ningún cambio. La política no lleva nada, todos son iguales. No va a suceder nada ni va a cambiar nada. Yo creo que es totalmente mentira. Puede que en alguno, obviamente para mí el Partido Conservador no hace nada. Esa es mi opinión. Pero, por ejemplo, tenemos el ejemplo acá de Lara, que estás haciendo el tema de voting rights, que sientes mucha pasión, ¿sí? Y si no tuviera pasión, no estuviéramos aquí. Entonces, sí hay cosas que pueden suceder. Lo mismo con tu comunidad. Entendí 60% de lo que dijiste, disculpa. Y quiero saber el chiste del autocarro, del carro. No lo entendí, pero suena muy bueno. Quiero saberlo, disculpa. Después, ya. Ok. Después, el resto entendí 99, pero aquí 60. Entonces, pero cada uno de nosotros tenemos esas experiencias, ¿no?
Para mí, mis grandes logros, hasta ahora, 1 año electa, he machacado con el tema de la traducción. Para mí, la justicia de la lengua es muy importante. Entenderlo en tu idioma nativo, que te llega al alma, que te llega al cuerpo, es muy importante. En Hackney se cansaron de tanta insistencia y ahora han traducido uno de los documentos más importantes, porque también me lancé con una conferencia latinoamericana en español, donde 150 personas llegaron. Lara también estuvo presente, hablando del derecho a votar. Pensé que iban a venir 10 personas. Se registraron 100 y llegaron 150. Ahora, eso no es porque yo creé algo maravilloso, es porque ya hay el apetito de la comunidad. Lo que hemos creado es un espacio. La comunidad ya quiere saber sobre sus derechos. Sobre todo este fue el de vivienda. El próximo va a ser de derechos laborales y el último será de salud. Y bueno, y con Lara ahora estamos coordinando algo también. Lo último que quisiera decir, dentro de los logros también, para mí muy importante el tema de la migración. Hemos logrado entre varias cosas, y ahora como concejal veo que es posible crear cambio. Jóvenes, y esto sucede quizás en la comunidad brasilera, jóvenes indocumentados que no pueden acceder a estudios universitarios en el país. En la comunidad boliviana eso es endémico, endémico. Muchísimos jóvenes que no tienen, que terminan la escuela porque el Reino Unido te da la escuela estatal hasta tus 16 años, es obligación del Estado. Pasa los 16 años o después de del Sixth Form, ya tienes que pagar tú y no tienen obligación si tienes documentos o no. Si tienes documentos sí puedes, pero si no tienes documentos ya no tienen obligación. Antes de eso sí existe una obligación estatal. Y eso es un problema para Bolivia, para la comunidad boliviana. Hemos logrado, en mi rol de concejal, encontrar un loophole que había una oportunidad dentro del sistema educativo de universidad que ha permitido que un joven, el primer joven, que no tiene documentos, pero que tiene un proceso pendiente con la Home Office, le han ofrecido un puesto universitario. Y este es un gran logro para la comunidad. Estamos haciendo seguimiento. Obviamente yo sigo empujando y en lo que quiero, ¿por qué les cuento esto? Es para demostrar que sí se puede, que hay cosas que se pueden hacer. Por eso estos roles son tan importantes. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Posso fazer comentário bem rápido? Claro. Desculpa. Eu acho que o CCRU deixou, na gestão que eu participei, isso é importante que a comunidade saiba. Nós fizemos cartilhas educativas. Eu, que estava na mesa da educação, eu fiz uma cartilha que nos levou, assim, muito tempo para construir, auxiliando o brasileiro do minuto que ele chega na Inglaterra como uma criança, de meses, até ingressar na universidade. Ou seja, os pais têm pouquíssimo conhecimento de cada estágio das escolas aqui. Ele chega aqui, ele se preocupa que ele tem que pôr numa creche, depois ele tem que lembrar que ele tem que fazer parte da área para que a criança possa estudar naquela área. Aí da escola primária ele vai para a secundária, da secundária vai para o elevo, do elevo para a universidade. Tudo isso, se você não se informar, você realmente não sabe o que fazer. É muito complexo. Essa cartilha, nós destrinchamos toda essa informação para toda a comunidade, está tudo em português, explicando exatamente o que fazer. Além da cartilha da educação, tem a da política e do associativismo, da mulher e do empreendedorismo. Essas cartilhas todas se encontram, se eu não estou errada, da criança, estão todas no website do consulado e, gente, e do CCRU. É por aí que tudo começa. Se vocês realmente não procurarem essas informações, elas foram feitas, elas estão lá por trabalho voluntário da gestão do CCRU, que se esforçou, que fez todo esse trabalho de pegar essas informações para que vocês encontrem lá e não tenham dúvidas. E ainda tem o CCRU ainda para dar esse apoio de continuidade no que você tiver dificuldade. Então, é importante saber que tem essas informações lá. Obrigada. Absolutamente. Já passo de volta para a Cláudia, mas exatamente isso mostra que a gente tem a experiência, a gente tem o conhecimento.
não ouse falar para nós que nós não sabemos. A gente está vivendo cada passo, a gente está tendo que aprender uma coisa nova. Eu cheguei com 18 anos também. Cada dia era uma coisa nova para eu aprender. Cada dia era agora eu tenho que me registrar no A-Levels. Agora eu tenho que aprender como é que a universidade funciona. Agora eu preciso aprender como é que a vida funciona. Mas tudo, tipo, não tinha ninguém segurando a minha mão para eu aprender. Eu tive que todos esses passos sozinha. E agora que eu tô como counselor, tipo, eu sei porque eu passei. Ninguém me ensinou, eu só sei porque eu passei. Mas realmente, eu não vou saber como colocar uma criança na creche, porque eu não passei por isso ainda. Mas tipo, como a gente não tem comparação com nossos pais aqui, a gente vai ter que, tipo, cada passo aprender nós mesmos. E você não quer que outra pessoa passe por toda essa dificuldade, Exato. uma vez que tem pessoas como nós que podemos ajudar, que não passe por Exato. toda essa dificuldade que a gente já passou um dia. Né? Sí, solo para añadir algo que tú acabas de decir sobre la creche. En mi caso, yo he tenido la fortuna de que tengo un gran apoyo de Express News UK, el Latin American Newspaper, ¿no? El periódico latinoamericano, donde todos los martes tengo un espacio de hasta media hora para hablar de temas que apenan a nuestra comunidad o que están impactando a nuestra comunidad. Entonces comunico todas las semanas en este programa. ¿Por qué lo digo? Porque esta parte de la información que no sabemos y nunca vamos a tener suficiente tiempo para hacerlo. Pero hay un punto aquí muy, muy delicado que está sucediendo ahora y quería añadirlo sobre las escuelas. Las escuelas antes nos daban hasta 20 horas, perdón, las creches, ¿cómo le dicen en portugués? ¿Sí? La guardería, ¿sí? La guardería nos daba, ¿sí? La creche. Obrigado. Entonces, la creche o la guardería nos daban hasta 20 horas semanales para que tu niño vaya y esté gratuitamente, pagado por el Estado. Era 15 horas, 20 horas, 15. Era 15, antes era 12. 12, 15, 20, ahora 30. La comunidad latinoamericana, en mi experiencia y con la que yo he hablado, no llevaban a sus hijos porque 15 horas no era suficiente. Decía, tengo que ir y volver y ya se me fue el día y no puedo. ¿Saben qué ha pasado con eso? Que las escuelas no tienen registro de los niños que les pertenece ir a primaria. Entonces, ese cupo está vacío. Y hay estadísticas en ciertos municipios que dicen, este niño no existe aquí, no lo conocemos porque no está usando sus 12, 15, 20, 30 horas. Ahora, esto no es una alarma, pero es importante, por eso es importante entender por qué la participación es tan clave. Ahora en Hackney se están cerrando escuelas porque no hay suficientes niños ingresando a primaria. O se van a cerrar 2 o va a haber una amalgamación. Esto ya es un problema de años y el municipio está haciendo lo mejor posible para asegurarse de que no se impacta a los niños. Pero hay un ripple effect, hay un efecto dominó. Al no saber cuáles son tus derechos, no accederlo y que el Estado piense que no son necesitados porque no están ahí. Eso quería añadir. Gracias. Lembrando que por semana esse número de horas, né? Que fique claro, né? Porque fala às vezes 20 horas, né? Mas 20 horas não tá bom? Não, nós estamos falando isso durante uma semana. Como que os pais podem trabalhar com tão poucas horas? Ok, muito obrigada, pessoal. Passar para o nosso audiência, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Léo? Muchas preguntas. Grita daí. Bom, muito obrigado. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Léo Feijó, eu sou brasileiro, nasci no Rio de Janeiro, estou aqui há quase 4 anos e acho muito interessante esse debate todo, né? Apoio essa causa da Lara por essa questão da votação de quem é residente aqui. A minha esposa é portuguesa, pode votar desde que chegamos e eu até agora não posso. Bem, eu perguntaria, na verdade, a representação aqui consular brasileira, uma vez que nós precisamos comunicar essas informações, oferecer conhecimento, trocas e oportunidades para a comunidade brasileira, se nós temos algum tipo de cadastro, esse mapeamento dessa comunidade existe, temos e-mail, temos um celular, um WhatsApp, para a gente poder fazer essa comunicação, a primeira coisa. A segunda, essa questão dos cursos de inglês, realmente, assim, mas o que eu sinto, o brasileiro que não fala inglês, ele tem até quase que receio de se comunicar para perguntar isso. Então, nós podemos oferecer, como brasileiros, cursos
para essa comunidade, nós que falamos português, talvez fosse uma coisa, né, que os portugueses também pudessem nos ajudar, a oferecer isso de uma maneira mais acessível. Job search também, acho que é uma coisa que, né, muita gente reclama das dificuldades. Quando chegam aqui, dizem isso, você não tem UK experience. Sinto muito. Pode ter 20 anos de experiência no seu país, mas aqui não conta. Ou você é muito senior level, né? Overqualified. Tem sempre algum tipo de desculpa para não oferecer uma oportunidade para esse imigrante que está chegando aqui. Então, não sei também se podemos desenvolver, CCRU, consulado, né? E vocês, maravilhosas lutadoras da política, algum tipo de mecanismo também para isso. E, por fim, a minha área é mais a cultura e a educação. Eu perguntaria também se na questão dos artistas brasileiros, especialmente, mas também lusófonos, latino-americanos como um todo, existe algum tipo de iniciativa também de reconhecimento e fomento a essa atividade aqui no Reino Unido, claro que em Londres particularmente. Obrigado. Uau! Por onde começar, né? Pois é, eu agradeço as perguntas. A gente fez 4 perguntas, eu registrei as 4 mentalmente. A primeira é em relação ao mapeamento, né, da comunidade. Nós temos um problema crônico de décadas, talvez mais que décadas, que é o registro consular. Existe um registro consular desatualizado e quando houve esforço de atualização, rapidamente ele se desatualizava, porque as pessoas não voltam ao consulado, a não ser que elas precisem de alguma coisa do consulado. Então, esse registro ele é falho, ele não é eficiente. Nós estamos na era das mídias digitais. Esse é o nosso meio de comunicação. Isso que nós estamos fazendo aqui, isso vai ser multiplicado em várias diferentes mídias que a gente espera chegue à comunidade brasileira. TV Londres, por exemplo, rádios comunitárias, onde nós temos participado, as mídias do consulado e as mídias de várias organizações não governamentais com as quais nós trabalhamos, né? Então, essa é uma forma de chegar à comunidade mais eficiente, que nós temos notado nos últimos tempos, né? Com relação ao inglês, isso realmente é uma questão muito importante. Há algumas iniciativas. Uma delas que a gente quer apoiar e ver crescer é o projeto Solte a Língua. É um projeto de uma conselheira do Conselho de Cidadãos Brasileiros no Reino Unido, o famoso CCRU, e que tem atendido um número pequeno de brasileiros de forma gratuita por vídeo, ou seja, facilita porque não há necessidade do deslocamento em grupos pequenos, infelizmente. A capacidade de crescer, queremos dar essa capacidade de crescer, inclusive porque é a demanda. Ela tem registro de 70 pessoas hoje, efetivamente seguindo o curso, mas há 500 pessoas que querem fazer o curso, que já manifestaram esse interesse. Então, esse é um exemplo de uma iniciativa, mas eu tenho conhecimento também de iniciativas de ensino da língua portuguesa, por exemplo, na igreja aqui em Willesden, onde eu fui há um mês atrás, mais ou menos, eles têm uma oferta de cursos de inglês para brasileiros que frequentam a igreja. Várias igrejas têm projetos, igrejas também pentecostais ou neopentecostais também têm oferta de ensino de inglês. Eu estou dando alguns exemplos, né? Existem algumas iniciativas e acho que são poucas ainda, né? Precisamos de muito mais iniciativas, porque esse é um problema realmente importante. A terceira pergunta foi sobre cultura. Cultura é algo importantíssimo, né? É curioso como muitas vezes uma visão meramente economicista deixa de captar a importância da cultura. Eu tive agora num debate no Brasil e o responsável pelo Instituto Guimarães Rosa, que é um instituto que hoje existe para divulgar a cultura brasileira, ele dizia o seguinte: hoje a economia criativa no Brasil rende mais do que a indústria automobilística, e mostrou as estatísticas. Então, realmente, a cultura é algo muito importante, inclusive do ponto de vista econômico, para as comunidades, no Brasil e no exterior. Nós temos aqui a área cultural da Embaixada, que tem um programa, é um programa que vai do cinema à música, a várias manifestações diversas, diferentes. Nós, no consulado, temos acompanhado cultura mais pelo viés da comunidade, então nós estamos com um programa de participação em várias manifestações culturais da comunidade.
podem ser rodas de samba, podem ser apresentações de grandes artistas, mas também pequenas iniciativas. Nós temos nos feito presentes para mostrar o consulado e para estimular também, para divulgar essas apresentações nas nossas mídias, né? É pouco, a gente gostaria de fazer mais, né? Ideias são sempre muito bem-vindas, a gente pode inclusive conversar sobre isso depois. E por fim, a quarta pergunta... Emprego. Essa é uma questão muito importante também. Existem algumas iniciativas consulares que a gente ainda não tem aqui, mas que a gente está pensando em implantar, que é uma espécie de banco de divulgação de profissionais brasileiros, né? Isso é uma iniciativa que um consulado já fez, que eu saiba, 2 consulados, que é um banco de mostrar profissionais, divulgar profissionais, né? Às vezes a gente precisa de um profissional de uma determinada área e não sabe onde buscar. Às vezes, dentro da própria comunidade, você pode encontrar alguém que faz aquilo. Então, é a promoção dentro da própria comunidade e para fora da comunidade. Porque são 2 momentos, né? O momento da divulgação na comunidade tem várias facilidades, a questão da língua, a questão, às vezes, da residência na mesma área, mas também tem aquele passo que é sair da comunidade, é abrir os horizontes para todo o mercado, digamos, de Londres ou do Reino Unido, que é um desafio também que envolve a língua, que é o que a gente já falou antes, né? Eu acho que esses são temas abertos, que a gente deve voltar a tratar, mas são temas todos muito importantes. Eu não queria encerrar essa intervenção sem antes fazer um registro que eu acho que é muito importante para a nossa comunidade, que é o seguinte: nós temos aqui exemplos de mulheres líderes na política. Isso é uma coisa muito importante, é uma mudança absolutamente necessária na nossa cultura política, não só no Brasil, mas também na América Latina e em outros países, né? Isso é muito importante. E nós temos agora uma iniciativa que é o Espaço da Mulher Brasileira. Esse Espaço da Mulher Brasileira no consulado, ele vai enfrentar várias questões, né? Desde um lado a questão da violência, que é uma discussão própria, mas um lado que é o lado do empoderamento. E o empoderamento é um empoderamento econômico e é um empoderamento político. Então, isso que nós estamos vendo aqui hoje é um exemplo para a nossa comunidade, você, cidadã brasileira, né? É um estímulo para que você busque uma atuação política na comunidade onde você vive. Obrigado. Muito obrigada, embaixador. Sim, só vou comentar umas coisas também. Onde eu represento Hounslow. Para vocês tentarem se situar no mapa, é entre, tipo, Chiswick até lá no aeroporto de Heathrow. A comunidade que mora em Heathrow não é uma comunidade grande latino-americana. A maior proporção não britânica é South Asian, tipo, Índia, Paquistão, Bangladesh. Então, não tem tantos serviços que são providenciados para a comunidade brasileira ou comunidade latino-americana. Mas existem muitos serviços que são providenciados para essa comunidade. Ou seja, tem, por exemplo, alguns cursos de inglês que são só para essa comunidade. Ou não só para essa comunidade, mas tem esse focado nelas e quem vai, então já conhecem, se encontram pela mesquita e acabam indo para a aula de inglês também, e acabam recebendo outro serviço. Mas a parte importante é que a maioria desses serviços recebem fundos da autoridade local. Às vezes eles recebem doação dos membros, mas muitos é tipo por pequenas grants dado pela autoridade local. Ou seja, uma coisa que eu gostaria de ver também aqui em Brent, por exemplo, que é onde a comunidade brasileira está mais focada, ou em Southwark, em Lambeth, onde tem essa comunidade grande que fala português. Mas essas coisas existem feitas pela autoridade local, a gente só precisa, tipo, começar a fazer as conexões, né? Exatamente. Que é o que a gente está tentando fazer com as escolinhas de português. Lá em Chiswick tem uma escolinha de português que eu já coloquei, sabe a dúvida? Sim. Que eu já coloquei em contato com a nossa autoridade local, com os officers, eles já estão explorando quais grants podem ser dados para essa escolinha de português achar mais, poder dar mais aula. E é esse tipo de conexão com as autoridades locais que a gente tem esse poder, às vezes, tipo, não é muito, mas a gente tem um potinho de dinheiro que a gente pode ajudar grupos a crescerem. Sandro? Eu vou completar o que ela falou. Oportunidade para aprender inglês tem aqui. Eu cheguei aqui há 10 anos atrás, sem querer, sem vitimismo, mas cheguei sem falar inglês nenhum. Hoje eu tenho um inglês que eu considero bom, muito bom. Por quê? Eu aprendi sozinho entre aspas, né? Eu fui atrás para procurar.
Tem um monte de iniciativa de inglês para você aprender aqui, mas um monte. Só que, de novo, vou falar a palavra aqui, tá? O pessoal é preguiçoso e não vai atrás. Desculpa, é a realidade. O brasileiro tem essa mania de achar que tem que chegar no colo dele, pegar no colo e levar até a instituição que ensina. E a gente não procura. A gente vai no mercadinho que fala português, porque tem medo ou vergonha ou preguiça de falar com um cara que só fala inglês. O paquistanês, que também não fala inglês, vai ali tentar, sabe, achar um meio termo. Você está aprendendo quando você faz isso. E a gente tem esse medo. É natural, mas a gente tem esse medo. Então, assim, tem várias iniciativas. Todos os conselhos, todas as igrejas, todas as instituições assistenciais têm iniciativas de ensino do inglês. A gente tem que... Gratuito, você não paga nada. Essa palavra é importantíssima. E muitas vezes online, tipo, você não precisa nem sair de casa, você usa um telefone às vezes. Você não gasta nada mesmo, nem passagem. Só que a gente tem que achar uma maneira de fazer com que essa informação chegue para todo mundo. Tem muita gente que não sabe disso. Tem as pessoas que são preguiçosas, que sabem e não vão, e tem as pessoas que realmente não fazem ideia de que ela pode aprender inglês. Usando aqui um exemplo do TV Londres, a gente teve uma entrevista agora recente em Wilson, onde a gente foi conversar sobre a origem do bairro brasileiro. E a gente conversou com mais 8 pessoas que falaram, olha, Sandro, eu não sabia que tinha curso de inglês gratuito aqui. Eu falei, tem, vai lá, vamos lá, quer ir comigo? Ah, se você for comigo, eu vou. Estão matriculados. Então, o CCRU precisa cumprir esse papel também, de meio que pegar na mão, falar, olha, tá aqui, usa, é para você, tá pago já. Alguém já pagou, é só pegar e usar. Então, sobre o inglês é isso. Sobre a parte do emprego, dentro do CCRU também, essa gestão a gente não conseguiu implantar, mas já existe um projeto para colocar em prática esse banco de empregos com uma rede de apoio que já faz isso. A gente não quer inventar roda, né? Já tem um monte de gente, um monte de empresas aqui licenciadas, responsáveis, que fornecem esse serviço. Pegam empresas que precisam do empregado e fazem um match, né? Fazem o encontro da pessoa certa com a vaga certa. Ah, você foi overqualified? Por quê? Por que estão dizendo que você, de repente, está super qualificado para aquela vaga? Tem alguma coisa ali que não está faltando. Vamos olhar o seu CV, né, o seu currículo. É muito importante saber como é que é o currículo, como é que você está se apresentando, como é que você está vendendo a sua imagem, né, a sua disponibilidade para aquela empresa. Então, tem um projeto já que vai reunir tudo isso, não só para entregar a vaga de emprego para a pessoa, mas para prepará-la para outras oportunidades, para que ela fique mais pronta para o mercado inglês, que é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Autoridades locais também têm preparação de CV. Também. Autoridades locais, de novo. A solução já existe, a gente não precisa nem inventar a roda. Só que a gente precisa achar uma maneira de chegar na comunidade. Eu costumo dizer lá no CCRU que nós temos uma pirâmide, onde só a pontinha ali, 3%, é o que vive na bolha. É o pessoal que sabe que pode ir na autoridade local, é o pessoal que sabe que pode ir sem medo no consulado. O restante não tem tempo de fazer, porque ele está fazendo cleaning, às 6 horas da manhã ele sai para fazer cleaning, ele volta às 11h30 da noite, ele não vai procurar CCRU, ele não vai ver um debate como esse, ele não vai nem olhar o telefone. Ele não vai, ele não quer. Eu vejo isso todo dia. As pessoas falam, Sandro, que falar de política, tá louco. Eu tenho que fazer 6 casas amanhã. 6 casas, limpeza. Aí o outro fala, não, eu tenho 38 entregas para fazer em 8 horas. Depois eu vou pegar mais um trabalho num pub. Então a pessoa não tem essa disponibilidade. A gente tem que achar uma maneira de fazer com que ela passe a ter. É difícil, é um desafio, mas essa é a nossa missão principal. Quando eu digo que ele é preguiçoso, tem essa ressalva. Muitas vezes ele precisa achar essa maneira também de ajudar a gente a ajudá-los, tá? E por último, sobre a parte de cultura. A partir de uma iniciativa que aconteceu dentro do CCRU também, estou puxando sardinha para o CCRU não, tá? Mas é que aconteceu de fato. A gente tem hoje o CCBL, tá? Que é o Centro de Cultura Brasileira em Londres, tá? Do Rodrigo Correia, que também é ex-conselheiro. Ele viu essa demanda, viu essa necessidade de popularizar e de dar voz a todos esses artistas que tem aqui. Quando eu falo artista, de todas as categorias, todos os gêneros, tá? Música, escrita, tudo. E ele tem hoje, inclusive aqui, funcionando aqui, essa biblioteca que você vê aqui, tem vários autores brasileiros que antes não tinham qualquer representatividade. E como eu falei no início, eu sou muito crítico, o CCRU é muito crítico do serviço consular e do serviço da embaixada. E, por exemplo, hoje no consulado, nós temos um espaço, já tivemos vários eventos culturais sendo realizados lá, mas antigamente não havia.
Não havia esse espaço para o brasileiro fazer. E aqui vai o recado, de novo, desculpem. Sou candidato aqui, vão puxar minha orelha depois, mas aqui vai o recado. Na embaixada a gente não tem ainda. Não tem. É para uma minoria. Por mais que eu já pedi, um montão de gente já pediu, mas até hoje a gente não conseguiu ter esse espaço do brasileiro para todo mundo. Hoje é para uma minoria. Então a gente está nessa próxima gestão de CCRU, aguardem, vamos fazer muito contato e muito barulho para que a gente tenha também esse acesso. A gente conquistou essa relação muito sadia, muito boa para a comunidade junto com o consulado e a gente quer estender isso agora, acredito que vai ser possível, junto com a embaixada. Tá? Então, só para deixar aqui o projeto que a gente tem para os próximos 2 anos de CCRU. Ok? Respostas rápidas agora, mas antes eu vou ir para a Cláudia. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá, vou passar a Cláudia. Sí, gracias. Solo rápido con el tema cultural. No voy a cubrir todas las respuestas, todas las preguntas. El tema cultural, yo vivo 20 años acá, voy a ser breve, sorry. 20 años del país, no voy a contar todos los 20 años. Pero algo muy duro para la comunidad migrante de artistas y grupos culturales es el abuso a los grupos culturales que ha habido por muchos años, en el que han participado de eventos, pero no se han llevado el crédito o los premios, o no son permitidos que ellos gestionen los propios fondos públicos. Esto ha sucedido por muchos años. Entonces solamente su arte ha sido utilizado, pero alguna organización se ha quedado con los premios, con el dinero o con los fondos. No estoy acusando a nadie, pero sí hay mucho descontento dentro de la comunidad. El área de cultura es también mi área, mi fuerte, porque me he desenvuelto en ello mucho tiempo. Lo que hemos hecho con la comunidad latinoamericana desde febrero de este año, hemos dado con la Embajada de Bolivia talleres donde los grupos culturales y artísticos están aprendiendo a gestionar sus propios fondos públicos, a pedir de la Lotería Nacional fondos para poder participar en eventos culturales. El 6 de agosto estamos en el Carnaval de Margate, vamos ya 12 grupos culturales, uno brasilero, bolivianos, bueno, de varios países, donde nosotros hemos aprendido a aplicar por nuestros fondos. 2 grupos ya tienen sus fondos, otros han aprendido desde abrir su cuenta bancaria, tener sus estatutos, estar registrado en el país, conocer todos sus procesos legales, seguros, etc. Esos talleres lo hemos dado, 70 personas han asistido a los talleres y en su totalidad son como 200, 300 bailarines. Como último punto, hemos logrado también de que en el Turner, ustedes conocen el Turner Prize, ¿no? El Museo de Turner nos ha confirmado un espacio para la comunidad latinoamericana para tener una exhibición el 5 de agosto, el día antes del carnaval. Entonces, lo importante, lo estoy haciendo como trabajo como concejala también, pero lo importante es la representación, porque como alguien lo decía, el carnaval es una representación sociopolítica. Estar en las calles como grupos culturales mostrando nuestra cultura también es inclusión, también es representación. Y para mí totalmente sociopolítico. Gracias. Obrigada. Eu acho que era um ponto que ele mencionou acerca de potencialmente uma colaboração das comunidades de língua portuguesa. Assim, eu não posso falar da realidade de Londrina porque eu estou fora de Londres, estou numa área distinta, mas o que eu posso mencionar é que há projetos de providenciar ensino de português, especialmente para os jovens, que a senhora estava a falar das escolas, para os filhos dos imigrantes poderem continuar a aprender a língua dos pais, poderem continuar a aprender acerca da sua cultura e não perderem esses links com as famílias. Na nossa zona, nós tivemos uma conversa com o consulado português, eu acho que o senhor cônsul se calhar está a par disso. O Dr. Leandro, que é o cônsul português, é bastante aberto a novas iniciativas e nós temos dentro da Embaixada Portuguesa o Instituto Camões. O Instituto Camões, no fundo, promove a língua portuguesa e a cultura portuguesa em todos os países onde ela é falada pelo mundo inteiro. Mas, portanto, o Instituto Camões aqui em Londres é a entidade que, no fundo, consolida a promoção dessa língua para todas as comunidades e tenta promover iniciativas para preservar a continuação da língua e da cultura.
Eles providenciam, às vezes, professores de língua portuguesa para as várias áreas onde há comunidades portuguesas, especialmente onde há muitas crianças entre acho que os 5 e os 18, portanto, jovens em idades escolares que podem não estar nas escolas locais, mas podem, por exemplo, ter 16 já não estar a estudar, mas querem aprender a língua. E eles fornecem professores que dão esses cursos de língua portuguesa nas comunidades. Na nossa zona já houve, já deixou de haver, porque também é pendente dos fundos que o governo português e que a Embaixada e que o Instituto providencia. Isso às vezes nem sempre é fácil, porque eles têm que ter os fundos para o fazer e têm que ser estratégicos como é que dividem esses fundos, porque pelo UK inteiro é óbvio que as comunidades estão espalhadas em muitos sítios, são comunidades muito numerosas, e eles tentam estrategicamente colocar um professor ou de providenciar as aulas nas áreas que há mais necessidade. Na nossa zona, como temos imensos portugueses, brasileiros, etc., há essa necessidade, mas eles vão lançar um projeto em que essas aulas para os jovens podem ser dadas à distância também, não necessariamente só presencialmente com o professor, mas, como disse aqui o Sr. Sandro, haver a possibilidade de haver um ensinamento online, dessas aulas serem para os jovens online, sem que eles tenham que se deslocar. Na minha zona, particularmente, nós temos sorte porque temos uma senhora que também é portuguesa, uma amiga minha, que é professora num dos liceus, portanto, o liceu local, o liceu secundário local, em Tesford, onde é um dos maiores, tem 1000 e tal alunos, da grande parte das comunidades imigrantes. E essa moça que é portuguesa, que é professora de português e espanhol, é coordenadora de línguas desse liceu. Portanto, começou como professora, foi promovida e agora é coordenadora de línguas. E ela mesma introduziu o GCSE, portanto, o curso de língua portuguesa, não só para os portugueses, mas mesmo para os outros alunos polacos e ingleses que queiram aprender a língua portuguesa. Introduziu como currículo escolar, é pago pela escola, ou seja, é pago pela entidade inglesa, a própria escola dá aquilo como se fosse matemática ou ciência, outra coisa qualquer, e eles têm a oportunidade de ter essas aulas incorporadas dentro da escola. Isso foi um trabalho muito grande que ela fez com a escola local, como professora e como membro daquela comunidade escolar. Eu só queria que houvesse, se houver uma mensagem aqui que possa ser passada para outras comunidades e para outras zonas, para outras partes do Reino Unido, portugueses, brasileiros, etc., é que se houver pessoas que trabalhem nas escolas, que estão nessas posições estratégicas, que tenham essas conversas com as entidades. Porque muitas vezes eles estão abertos a negociar isso. Através dessa negociação e desse trabalho de confiança, ela conseguiu implementar aquilo no currículo. Os alunos agora têm aquilo como parte do currículo e fazem os exames e conta para A-levels, e inclusive começou-se um level de acesso à universidade, conta para acesso à universidade. Mas isso é um caso único e é muito isolado, é particular daquela escola e daquela pessoa. Portanto, se houver a possibilidade, eu encorajo que as pessoas percam o medo, porque geralmente é o medo que bloqueia as pessoas de aprender o inglês, de aprender o português, de serem políticos, que percam o medo, porque no fim do dia ninguém vos vai morder e ninguém tira um bocado. Percam o medo, perguntem, façam as perguntas. A pior das hipóteses podem receber um não. O não é garantido. Mas se receberem um sim, já é progresso. Obrigada. Sendo que a nossa zona de residência foi das maiores para o Brexit. Portanto, tem essa particularidade. Portanto, o trabalho para chegar a esse ponto foi enorme. Exato. Mas parte de pequenos passos que as pessoas mesmo aquelas que não estão envolvidas na política, dão para dar início a isso. Tudo começa com um floco de neve até criar a bola, até criar a avalanche. É uma zona conservadora, mas temos meia dúzia de pessoas com muita garra que acabam por abrir o caminho para implementar essas ideias, essas iniciativas. Exato. E assim, eu acho que essa é a mensagem final. Nós temos representantes bons na nossa comunidade, diferentes nacionalidades, que estão fazendo muito, mas precisamos de mais de nós a tomar esse próximo passo, o primeiro passo, e o próximo também, até que a gente construa juntos algo bom para a nossa comunidade, algo que todos vão ter essa informação, e que aquela pessoa que não saiba como entrar na universidade, como colocar o filho na creche, tem mais pessoas em redor que possam perguntar e possam ir junto para o lugar. E daí aquela pessoa empoderada vai empoderar o vizinho, a pessoa que mora dentro da casa com ele, que nunca se registrou no GP também. Mas começa com mais de nós, levando essa informação mais para frente. Então, em primeiro lugar, registre para votar e participe. Entre em contato com os seus políticos. Não tenha esse medo, ninguém vai julgar. A gente está aqui ajudando pessoas que entram em contato com a gente sobre... Nossa, sobre o cachorro que tá latindo muito alto. Então, tipo...
não tenham vergonha de entrar em contato com o seu problema, porque outra pessoa, igual o Sandro falou, o teu problema vai ser o problema do outro vizinho também. Então, muito obrigada e siga a gente, Migrant Demos, Sandro Vita, João, Silvia Fermo, Carla Barreto, Cláudia Turbet-Doloff. A gente vai colocar os links nas coisas, vocês podem ficar em contato com a gente. E muito obrigada. Obrigada.